Boa noite, irmãos. Por gentileza, irmãos, pode esperar mais um pouquinho de pé? Eu não disse nada. Tô brincando, pode sentar. Humildemente eu quero cumprimentar todos nessa noite, expor o meu desejo e o propósito do meu coração de ser um canal de bênção para a sua vida aqui. Afinal de contas, não existe nenhuma outra motivação no meu espírito, porque foi para isso que eu nasci. Mesmo sem meus pais imaginarem quem eu seria um dia, mesmo que eles tivessem feito tantos planos ao meu respeito, eu nasci com um propósito de Deus, de abençoar muitas pessoas, muitas até que eu nem vou conhecer e nem conheci. Mas se esse é o propósito de Deus, nós vivemos por Ele e para Ele. Por isso eu quero dizer a você a grande honra de poder estar aqui, por permissão divina. Falo isso de coração, verdade. Não é discurso político, nem mascarado não. É convicção, é verdade. Por isso, eu desejo muito que Deus te abençoe nessa noite poderosamente. Quem veio perder tempo aqui, diga amém. Quem veio ouvir a palavra de Deus, diga glória a Deus. Por gentileza, um texto clássico, muito conhecido, o Evangelho de João. O Evangelho de João é diferente de todos os outros evangelhos. Os 3 evangelhos que o antecedem são chamados de sinopse. Sinopse é uma palavra grega que quer dizer comparado ou comparativo. Isso quer dizer que Mateus, Marcos, Lucas falam exatamente a mesma coisa de forma diferente. Os 3 primeiros evangelistas, eles se preocupam muito em mostrar um Jesus que realiza milagres, um Jesus que realiza sinais. Eu costumo dizer que o Evangelho de João é o caule do tronco filosófico da fé cristã. O Evangelho de João não narra tantos milagres assim. Ele narra apenas 7 milagres. Mas o Evangelho de João me faz sentir a respiração ofegante de Jesus pela proximidade das palavras com que João escreve e descreve nos seus textos. O Evangelho de João me faz tocar com precisão nas gotas de sangue que o mestre suou no Getsêmani. O Evangelho de João me faz imaginar com muita clareza o que aconteceu na última ceia, quais foram as últimas palavras que Jesus falou em suas mensagens aqui na terra. Por isso o Evangelho de João deve ser considerado a coroa de toda a Bíblia Sagrada, onde as pedras preciosas mais importantes estão cravejadas. O Evangelho de João é muito importante para a gente entender o que é Evangelho e o que é cristianismo. O Evangelho de João me faz conhecer um Jesus diferente dos outros evangelhos, não que não seja outro Jesus, mas a ótica do Evangelho de João é uma ótica que não me mostra um Jesus estereótipo, mas me mostra um Jesus por dentro. Eu gostaria de, junto com os irmãos, ler o capítulo 3 do Evangelho de João. Gostaria de discorrer sobre uma das mensagens mais complexas que Jesus já pregou. Jesus pregou mensagens abertas, fáceis de entender. E também pregou mensagens codificadas, difíceis de serem entendidas. Algumas dessas mensagens Jesus disse para milhares de pessoas, outras para grupos pequenos de pessoas e outras para apenas uma pessoa. O terceiro capítulo do Evangelho de João
é uma dessas mensagens complexas e codificadas que Jesus pregou. Eu gostaria de, junto com você, ler o versículo de número 8 apenas. João, capítulo 3, versículo 8. Você encontrou? Diga amém. Trecho da mensagem que Jesus pregou naquele dia, naquela madrugada, naquela vigília. Ele disse: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Feche os seus olhos. Nesta noite, Senhor, nós nos prostramos diante da beleza da sua santidade e da sua grandeza. Precisamos da tua ajuda. Precisamos da sua graça, da sua misericórdia. Precisamos da sua mão estendida para nos colocar com os pés firmes. Precisamos, ó Deus, encontrar força onde não a enxergamos. Quantas dessas pessoas que entraram aqui hoje em busca de uma palavra, de uma direção, nos sensibiliza, nos dá sensibilidade para entender o que tu tens a nos dizer aqui. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, para a sua honra e glória. Amém. O terceiro capítulo do Evangelho de João é dedicado a um encontro épico. Épico quer dizer maior do que o grande. O Evangelho de João é um encontro, poderíamos dizer assim, de titãs, pastor Gesiel. O capítulo 3 do Evangelho de João é a narrativa do encontro de um homem chamado Nicodemos e Jesus. O próprio João, quando escreve para definir quem é Nicodemos, ele não é preciso. No verso 1 do capítulo 3, o autor João chama Nicodemos de um dos principais. Ele não é preciso. Talvez porque não sabia direito quem era Nicodemos. Porém, a descrição precisa de quem é Nicodemos vai vir da boca de Jesus. Quando Jesus, de forma codificada, fala algo muito misterioso ao intelecto humano sobre o nascimento, o novo nascimento, na água e no Espírito. Então, aquele grande sábio Nicodemos dá uma resposta ou faz uma pergunta cretina: como pode eu, sendo velho, entrar de novo no ventre da minha mãe? É uma pergunta de quem não entendeu uma afirmação. João chama Nicodemos de um dos principais, mas agora nós vamos saber de fato quem é Nicodemos. Quando Jesus diz: como pode, sendo tu príncipe em Israel, não entende as coisas que fala? Então isso quer dizer que Nicodemos não era um dos principais, mas era príncipe de Israel. Príncipe de Israel não se trata de um líder político. Não estou falando do herdeiro da coroa britânica. Não estou falando de um herdeiro de um reino político chamado Israel. A palavra príncipe aqui origina-se do termo hebraico Nasser. Nasser, N-A-2-S-E-R, Nasser. E esse tipo de príncipe não é um herdeiro de uma monarquia, mas é a autoridade máxima do Supremo Tribunal de Justiça daquele país.
Para você entender quem é Nicodemos, vai precisar viajar 3.500 anos atrás. Se Nicodemos se encontra com Jesus há 2.000 anos, então quer dizer que para saber quem é Nicodemos, viajamos 1.500 anos antes de Cristo. Para saber quem é Nicodemos, precisamos voltar muito no tempo e aterrissar no livro do Êxodo. Lá vamos encontrar um homem chamado Moshe, salvo das águas. Deus chamou esse homem e disse: eu vou libertar a nação. Eu não vou libertar 1, 2, 10 ou 15 pessoas. Eu vou derramar uma unção sobre você, tão grande e poderosa, que a força dessa unção vai libertar 2,5 milhões de escravos. Eu não estou falando de um libertadorzinho, não. Eu estou falando de uma unção poderosa, que sozinha arrancou 2,5 milhões das mãos de Satanás. Eu estou falando de uma unção que nunca estará por fora. A unção não está no cabelo, na barba, na gravata, no sapato, no vestido, no cabelo, nas axilas. A unção nunca vai estar por fora. A unção está por dentro da pessoa. O que nos faz ser grandes ou pequenos, o que nos faz ser vencedores ou perdedores, não é o que está por fora, aleluia, mas é o que está dentro de nós. A unção que está sobre Moisés é tão grande, que ela mina pelos poros. Ela se derrama como uma bacia cheia d'água. Ela vai se derramando, minando, que o rosto dele brilha, porque a unção sai pelos poros. Então alguém o orienta a usar burca. Bota uma burca na cabeça, porque teu rosto brilha. A capacidade que Deus te deu é sobrenatural e ela extravasa de dentro de você. Ela sai pelos seus poros. Moisés liberta 2,5 milhões de hebreus, sem contar os vizinhos. É assim que está escrito no 10º capítulo, 11º e 12º capítulo do livro do Êxodo. Quando a Páscoa chega, aí então Deus diz: avisa para os vizinhos. Então, muitas pessoas se equivocam achando que foram só 2,5 milhões de hebreus, mas não, os ciganos também vieram. Os vizinhos também vieram. E quando Moisés vai ler o decálogo, os 10 mandamentos, ele o recita em 70 línguas. A unção é poderosa, que vai arrastando, tão forte, que o vento que vai na frente dela vai abrindo o mar. Vai trazendo 2,5 milhões de pessoas. E agora, Moisés é o ponto de referência para milhares de escravos que não têm referência. Ou seja, a casa de Moisés virou ponto de peregrinação no deserto, de modo que todos os problemas daquela nação era ele que julgava. Desde o vizinho que roubou a galinha da vizinha, até o filho que esfaqueou a nora, tudo era trazido para ele. Mas mesmo com tamanha unção, Moisés era de carne e osso. E tem uma hora que ninguém aguenta. Moisés não era o super-homem, nem a Mulher Maravilha. Chegou uma hora, ele bateu na mesa e disse: Deus, eu não estou mais aguentando tanto problema na minha vida. Eu não tenho mais tempo para ir ao banheiro, não tenho mais tempo para comer, não tenho mais tempo para dormir. Quando eu penso em tirar uma pestana, alguém bate na porta e diz: Senhor Moisés, eu tenho um problema para o senhor resolver. Moisés era daqueles pastores que as pessoas não traziam para ele bênção, só trazia para ele problema. Aleluia. Moisés diz: chega, basta, não aguento mais, Deus. Deus, o que eu faço? Eu preciso de ajuda. Estou explicando sobre Nicodemos. Eu preciso de ajuda. É preciso que o Senhor me dê uma estratégia.
Aí Deus disse para Moisés: eu tenho uma saída. Faz o seguinte, você escolhe 70 homens piedosos e justos. Você escolhe 70 homens tementes a Deus e traz eles para perto de você. Quando eles chegarem perto de você, você distribui, põe a mão sobre eles e distribui a unção e a capacidade que eu te dei para eles te ajudarem. Aleluia. Alguém me perguntou quem era Deus, e eu disse: Deus é um poço com água. Se você jogar o balde e tirar água, pode ficar de olho, que o nível vai continuar no mesmo lugar. Se você não jogar o balde e não tirar água, pode ficar de olho, que o nível vai ficar no mesmo lugar. Porque Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você puxa, mais Ele tem para te dar. Mas se você não puxar, não tem problema, Ele continua tendo para te dar. Hoje é a noite que Deus vai te dar um balde bem grande na sua mão para você puxar o que Ele tem para te dar. Moisés chamou 70 e disse: agora eu vou dividir com vocês. Ou seja, a palavra não é dividir, mas sim compartilhar a capacidade que está sobre ele. A Bíblia diz que Moisés põe a mão nos 70. E a unção que está sobre ele se distribui sobre os 70. E todos profetizaram. Em uma época que não existia Espírito Santo como existe hoje. Agora, Moisés não julga mais o país sozinho. Se formou um Supremo Tribunal de Justiça, que em língua hebraica vai se chamar Shinedrim, e em português vai se chamar Sinédrio. 70 juízes de alta patente formam um tribunal, e Moisés é o príncipe daquele tribunal. O que significava o príncipe? Moisés era a materialização da lei. O espírito da justiça estava sobre o príncipe. A glória da equidade estava sobre o príncipe. Não eram 10 mandamentos numa madeira, não. Era 10 mandamentos numa pessoa. Ele era a referência divina. Ele era o príncipe de Israel. Acreditavam-se de forma transcendente, metafísica e mística, que Moisés era a própria Torá. E é impossível, você não consegue pegar a Torá e botar ali e Moisés aqui, porque a Torá e Moisés se misturam. É uma coisa só. Quando Moisés vai ser tomado por Deus, ele pergunta a Deus: quem é o príncipe que vai me herdar, que vai me suceder? Deus disse: Josué, filho de Nun. Josué passa a governar o Tribunal Máximo de Justiça de Israel. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Daqui a 20 minutos eu começo a mensagem. O espírito e a capacidade que estava sobre Moisés agora está sobre Josué. Josué conduz a nação. É a referência da justiça. É forte isso. Quando Josué vai ser tomado, ele tem um sucessor, chama-se Jair, o primeiro dos juízes. Depois Tolá, Jefté, Gideão, Barak, Débora, Sansão. 300 anos. A justiça peregrina entre os homens sobre o príncipe de Israel.
Assim então se sucedeu até chegar em Samuel. Samuel era a própria justiça na terra. Presidente do STJ, da Suprema Corte da nação. O homem que não poderia errar. O homem escolhido por Deus. O homem referência de acerto e não de erro. Quando Samuel vai passar a presidência, ele passa para Saul. Depois, ela é transferida para Davi. E Davi transfere a presidência do Sinédrio para Salomão. A prova? A prova é que duas mulheres brigam por um filho. E é o príncipe da justiça, o espírito da lei, que diz: corta o menino ao meio e dá metade para cada uma. O reino se divide, mas o Sinédrio não. Outros reis sucedem, mas vai ficando muito longe da essência. Muitas coisas vão sendo agregadas àquela cultura, àquela justiça. O que deveria ser blindado, não era blindado. Mas mesmo assim, há um esforço mútuo de Deus. O cativeiro chega, mas logo acaba. E então, Esdras, Neemias, Zacarias, Ageu, Malaquias. E então, os helênicos conquistam o mundo. Os helênicos devem ser um povo considerado. Considerado como Alexandre o Grande, o seu grande nome. Por quê? Porque os reinos que o antecederam, os babilônicos, os caldeus, os persas e os medo-persas, tinham uma política de conquista horrível. Quando eles conquistavam a terra, eles destruíam a cidade, deixavam a cidade toda em cinzas, matavam os valentes, escravizavam os homens, humilhavam as mulheres, acabavam com a cultura, acabavam com a fé, acabavam com a religião, com a ortodoxia de cada povo que conquistavam, extinguiam aquele povo. Mas Alexandre o Grande foi diferente. Ele pensou: quando conquistarmos um povo, seremos amigos dele. Então manteremos a sua cultura, manteremos a sua fé, manteremos a sua religião. Os helênicos passam e o maior império do mundo se levanta. O romano. O romano que herdou a cultura política. O romano que herdou a forma de governar de Alexandre o Grande. Então Roma era um império que respeitava as culturas, as religiões, os costumes de cada povo conquistado. 1500 anos se passou desde a formação do primeiro príncipe Moisés. E agora, debaixo do potencial do Império Romano, Israel tem um príncipe. Chamava-se Nicodemos. Nicodemos aparece na transição do primeiro para o segundo ano do ministério de Jesus. Ouça. O ministério de Jesus é dividido em 3 partes. O primeiro ano é chamado do ano de inauguração. O segundo, ano da popularidade. E o terceiro, ano da oposição. Devemos levar em conta que o ano da inauguração é 1 ano. O ano da popularidade é 1 ano, mas da oposição 1 ano e meio. É uma regra. Toda a oposição sempre será maior do que qualquer outra fase da nossa vida. Nicodemos aparece entre o primeiro e o segundo ano do ministério de Jesus. Exatamente na transição. Jesus está saindo do ano da inauguração, entrando na popularidade. O que isso quer dizer? Que Jesus ainda está formando os seus discípulos, os primeiros discípulos. Nicodemos ouviu falar de Jesus e foi ter com ele de noite, na penumbra da noite. O homem mais poderoso da nação, o homem que o Império Romano prestava-lhe reverência e homenagens, e medalhas, e diplomas, e honras ao mérito.
Ele ouviu falar do pregador jovem, Rabino da Galileia, e foi ter com ele à noite. Por que não foi ter com ele de dia? Sabe por quê? Porque mesmo sendo príncipe, Nicodemos era comprometido. Comprometido com o sistema. Comprometido com o Império Romano. Comprometido com a opinião das pessoas que estavam ao redor dele. Comprometido com o seu ego. Comprometido com tudo aquilo que ele viveu a vida inteira acreditando. Comprometido com seu status. Mas mesmo comprometido e grande como era, como qualquer ser humano, cheio de necessidades, igual você. Eu tenho uma pergunta para lhe fazer que você não precisa me responder, porque não vai adiantar nada você falar para mim, você tem que falar para você. A pergunta é: com quem e com que você está comprometido? Nicodemos sabia que aquele sistema era uma máscara. Mas ao mesmo tempo que aquele sistema era uma máscara, porque não preenchia o vazio dele, Nicodemos não podia abrir mão da máscara que ele usava para se sustentar. A maior mentira é quando você conta para você mesmo. A maior farsa é quando você mesmo se engana. Milhares de pessoas na televisão dão testemunho de que estou curada, mas ela sabe que ela não está. É verdade ou mentira? É verdade, mas ela sabe que é mentira. Uma sede vai brotando da alma humana. Chega um momento que o sinédrio não vai preencher mais o buraco negro do nosso espírito. Vai chegar um momento que a gente vai dizer assim: quer saber? Não aguento mais viver algo que não é. Nicodemos decide pôr uma túnica preta cobrindo o rosto. Avisa para as pessoas próximas dizendo: não fala para ninguém, diga que eu estou dormindo. E não resiste, porque a voz daquele pregador era intrigante. Ele viu naquele pregador a esperança de preencher a sede que tanto ele tenta saciar. E de noite, na penumbra da noite, para não ser visto, ele bate na porta do Rabino de Nazaré, que não tem envergadura política, que não tem nada para lhe oferecer, senão a água que jorra para a vida eterna. A Bíblia chama Nicodemos de piedoso, e de fato é isso que nós entendemos durante a nossa história inteira. Mas com certeza ele passou por cima de muitas pessoas para chegar onde ele chegou. Será que nós poderíamos só pensar um pouco? Porque alguém me perguntou: pastor, o que é amor? Eu disse: amor? Amor é respeitar o limite do próximo. Se ali é cerca dele, não avance. Porque se você pular a cerca do próximo, você pode dizer que o ama, mas você não o respeita. E se você não o respeita, você não o ama. Nicodemos deveria ter passado por cima de muita gente para chegar onde chegou.
deveria ter pisado em muitos pescoços para chegar onde chegou. E então, o maior tribunal do mundo, chamado de consciência, está batendo nele todo dia, quando ele vai dormir. E aí, pastor Gesiel, ele não aguenta. Ele precisa desabafar com alguém, mas não pode ser membro do Sinédrio. Ele precisa conversar com alguém, mas ele não confia no Sinédrio. Nós somos pessoas que construímos muralhas para nos defender e nos esquecemos que as mesmas muralhas que construímos para nos defender são as mesmas que nos prendem. Um dia desse encontrei um pastor no aeroporto que eu me assustei com ele. Disse: o que aconteceu? O pastor está doente. Pastor, o que está acontecendo com o senhor? O senhor está abatido. Ele disse: eu não aguento mais. O que foi, pastor? Eu estou pregando de tarde, de manhã e de noite. Falei: por quê? Porque eu preciso pagar a televisão, o rádio, o terreno da igreja. Eu preciso também pagar a parcela do apartamento. Eu estou trabalhando para sustentar uma engrenagem que eu mesmo coloquei nos meus ombros. Aí eu disse para mim mesmo: Jesus não me libertou para ser escravo. Está sufocado? Está cercada? Você mesmo que construiu essa muralha. Esqueceu quando chumbou a porta dizendo: eu vou fechar essa porta para ninguém entrar. Que bom, ninguém entra, mas você também não sai. Nicodemos de noite se esconde, chega em Jesus e diz: preciso conversar com alguém, porque lá no Supremo ninguém me ouve. E outra, tem coisa que eu não preciso falar. E Jesus deve dizer: mas lá é que todos deviam te ouvir, não é? Afinal de contas, lá é a casa da justiça. Lá não pode existir traição. Lá não pode existir covardia. Eles não são seus irmãos, Nicodemos. E Nicodemos é igualzinho os irmãos de José, igualzinho Caim e Abel, igualzinho os irmãos. Eram eles que deveriam me defender, carpinteiro. Mas eu não confio neles. Jesus deve dizer: mas então você vive uma farsa. Preciso desabafar. Tu és mestre enviado da parte de Deus. As coisas que o Senhor fala e faz, não pode ser se Deus não estivesse contigo. Jesus olha para Nicodemos e diz: e agora ouça a mensagem. É assim que te diz o Senhor. Jesus olha para Nicodemos e diz: eu sei como isso funciona. Senta aqui do meu lado, eu vou lhe explicar. Eu não vim fundar nenhum sistema. Eu não vim aqui lutar contra carne nem sangue. Eu tenho uma palavra para você, Nicodemos. Daqui a 1 ano e meio, a presidência do Sinédrio muda. Eu tenho uma proposta para lhe fazer. Abandona o Sinédrio hoje e me segue. Abre mão dessa farsa, abre mão dessa máscara, abre mão de tudo isso que você vive.
Eu sei que não vai ser fácil, mas eu te ajudo. Alguém me perguntou assim: pastor, como eu vou saber que o que Deus está me pedindo é de Deus? Eu disse: é fácil ou difícil? Ele disse: é muito difícil. Então eu disse: então é Deus. Deus nunca vai pedir para você algo que seja fácil. Jesus não disse para Nicodemos: faz o seguinte, ó, você me buscou na penumbra, não é? Você quer ser um discípulo assim, daqueles secreto, não é? Então faz o seguinte, seja um discípulo secreto e continue na face que você está. Jesus disse: não existem dois senhores ou dois caminhos. Ou você abre mão do sinédrio para me seguir, ou você abre mão de mim para continuar como você está. Sabe por que Jesus te trouxe hoje aqui? Porque hoje você vai precisar dar uma resposta para Ele. O que Jesus está falando para Nicodemos? O vento sopra onde quer. Quem vai entender? Sopra o vento onde quer. Ninguém sabe por onde vais. Ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Com letra maiúscula. A palavra Espírito é traduzido do hebraico ruach. Ruach quer dizer vento. O que Jesus está falando para Nicodemos? Vou traduzir. Nicodemos, parabéns pela sua grandeza, mas eu preciso lhe dizer, você é um escravo. Escravos não me seguem. Só me segue quem é semelhante ao vento. Ninguém consegue prender o vento. Não tem como você me seguir, Nicodemos, e ninguém, se continuar comprometido com aquilo que o prende. Porque tudo aquilo que te prende te domina, e tudo que te domina é Senhor na sua vida. Abre mão, Nicodemos. E Nicodemos deve baixar a cabeça como algumas pessoas aqui nessa noite dizendo: pois é, até que no fundo eu quero, mas não tenho coragem. E Jesus deve dizer para ele o que diz para mim primeiro e para você segundo: ah, não tem coragem? Então não dá mesmo. Porque eu não chamo covardes para me seguir. O que eu quero lhe dizer é que tudo aquilo que te prende hoje dura pouco. Que a presidência do Sinédrio acaba amanhã. Enquanto você pegou todas as convicções e jogou na lata do lixo para continuar presidente do Sinédrio. Enquanto você pisou em vários pescoços para chegar na presidência do Sinédrio. Enquanto você falou, custe o que custar, mas vou chegar onde tem que chegar, para estar na presidência do Sinédrio. Para acreditar que o Espírito da Justiça habita em você, e você não é justo. Então você fala, eu sou a justiça, mas as suas atitudes não convêm com o que você fala. Eu te amo, irmão, você é uma bênção. É fácil falar que ama com palavras.
jogador de futebol me procurou esses dias na igreja e disse: pastor, o técnico não deixa mais eu pregar nas concentrações. Eu disse: quem disse que para pregar você tem que falar? Quem disse que para pregar você precisa de um microfone? Quem disse que para pregar você tem que cantar? Quem disse? A melhor mensagem é pregada de boca fechada, mas com postura e atitude conivente com aquilo que você fala. Quantos estão me entendendo? Pode abrir a boca e dar um grito de glória exaltando o nome de Jesus. Jesus olha para Nicodemos e diz: duas escolhas. Ou sai daqui ainda com sede, e vai viver com sede, porque não quer abrir mão de algo que é muito pequeno diante daquilo que eu vou fazer. Porque a presidência do Sinédrio vai passar, mas se você for meu discípulo, seu nome vai ser eternizado. Eu vou colocar um espírito sobre você, que não é igual ao espírito que estava sobre Moisés. Porque a rigidez da lei estava sobre ele. Eu vou lhe dar um espírito flexível. Uma unção flexível. Daquela que diz assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Afinal de contas, nós humanos estamos todos no mesmo barco. Esses dias alguém me disse: ai, a Xuxa! Olha a Xuxa, olha a Xuxa! E eu fiquei olhando aquela pessoa gritando: a Xuxa, a Xuxa. E eu perguntei: mas e daí que é a Xuxa? A Xuxa, você não entendeu? Xuxa! Aí eu disse: tá bom, mas a Xuxa não faz xixi? Xuxa não dorme? Xuxa não vai ao banheiro? Que diferença tem? Se nós todos temos as mesmas fraquezas, dependências, necessidades e dificuldades, não tem nenhuma Mulher Maravilha, nenhum super-homem aqui. Ou seja, tudo aquilo que você condena que os outros estão fazendo hoje, você vai fazer amanhã. A lei de Moisés dizia: apedreja a mulher. Aí vem a flexibilidade e diz: tá bom, não vou revogar não, mas vamos ser justos de verdade. Atire a primeira pedra. O Evangelho faz nos colocar no lugar do acusado. Quando alguém acusar alguém para você, se coloque no lugar do acusado. Aí as pedras que você quer tacar no acusado, você não vai tacar em você mesmo quando for acusado. Aí você vai jogá-las para lá. Não é não, é reflexão. Nós que deveríamos ser a justiça de Deus. Imagine você. Nós, protestantes. Por que protestantes? Porque protestamos contra a postura papal da Idade Média. Protestantes. Condenamos quando a Inquisição queimava as pessoas vivas em praça pública. Nós condenamos a igreja que matou tantos queimados. E não demorou muito, estávamos nós queimando os nossos próprios irmãos na frente da tribuna, porque foram vistos de bermuda andando na rua, jogando bola na esquina, ou assistindo televisão. Aleluia! E aí hoje a gente queimou um monte na frente, lá na Santa Ceia envergonhamos milhares. Jogamos no inferno lá fora, mas tem um detalhe, hein? Aleluia! Vai ter que dar conta de cada um que foi jogado fora. Vai ter que dar conta. Nicodemos ouve uma proposta muito difícil. Olhe para mim, ouça, você precisa dar uma resposta hoje. Jesus tem uma proposta para você. A proposta que Jesus tem para você é: vale a pena continuar?
Vale a pena pôr sua salvação em risco por causa do sinédrio? Por causa do status? Porque alguém vai te aplaudir na rua, olha lá, o espírito da lei. E no fundo você sabe que você não é o espírito da lei. Porque você não é tão justo como as pessoas dizem que você é. Nicodemos ouve aquela palavra intrigante. Jesus disse: quer me seguir? Abandona tudo. Arrebenta essas cadeias, porque você é um escravo, Nicodemos. Você é escravo de tudo aquilo que você construiu. Então larga tudo para lá e me segue. Vem, vai valer a pena. Nicodemos disse: eu não posso. Eu não posso. 2 anos depois, Jesus é preso, sob acusação de se chamar Deus. O Império Romano não tem nada com isso. Mas foi o Sinédrio que mandou prendê-lo. Faziam meses que a presidência tinha mudado. Sai Nicodemos, entra Caifás. Caifás mandou chamar Jesus e sobre a acusação de blasfêmia mandou prendê-lo. Jesus é levado até Pôncio Pilatos, prefeito de Jerusalém. Olhe para mim. Pôncio Pilatos nunca tinha visto Jesus pregar. Pôncio Pilatos não sabia o que era batismo no Espírito Santo, línguas estranhas, cânticos espirituais. Pôncio Pilatos não tinha credencial de membro, não usava gravata. Pôncio Pilatos era adorador de Júpiter, do deus dos mares, da mitologia romana Netuno. Era adorador de Vênus, do panteão greco-romano, pagão. Ou seja, Pôncio Pilatos não estava em Jerusalém porque respeitava o Deus de Jerusalém. Ele estava ali porque ele era um líder político. Trouxeram Jesus preso. Jesus preso, depois de ter falado tanto de liberdade. Trouxeram Jesus preso diante de Pilatos. E começaram a gritar lá, ó, o Sinédrio gritando: crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos não entende o que está acontecendo. Mas por que vocês querem que eu mate ele? Ele está dizendo que é o Filho de Deus. Ele está dizendo que é o nosso rei. E não temos outro rei senão César. Pilatos se aterroriza. Tira Jesus do esse homo e o leva para o átrio. Só os dois. Igual João capítulo 3. Chega perto de Jesus e faz uma pergunta. Tu és mestre enviado da parte de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes? Não. Ele pergunta a mesma coisa de forma diferente. Quem és tu? Jesus não fala, mas responde. Porque para responder ele não precisa falar. Fica calado. De repente uma cortina atrás abre. Uma mulher bota o pescoço e grita: Pôncio! 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 Corre, vem aqui! Rápido! Vem aqui, Pôncio! Era a esposa de Pilatos, pagã, adoradora de demônios, gritando atrás: vem aqui rápido, Pôncio! Pilatos
não sabe o que fazer. Ele está com medo de julgar errado. Por quê? Porque quem se julga ser a justiça está gritando: crucificam, crucificam. Aí então Pilatos entra na outra antessala. A mulher dele segura no seu pescoço e diz: não faça nenhum mal a este homem, porque ele é justo. Essa noite sonhei com ele a noite inteira. Eu tive grandes pesadelos com esse homem. Não toca nele, porque ele é um homem justo. E a voz gritava lá fora: crucifica-o! Crucifica-o! E Pilatos agora ouve duas vozes. E eu pergunto: que voz que a gente vai ouvir, hein? Porque aquele que se julga ser certo está gritando crucifica. E aquele que a gente diz que está errado está dizendo liberta, porque é justo. Quem será o portentor da vida eterna? A quem pertence a salvação? Senhoras e senhores, chegarão dias de controvérsia em nossa alma. Uma grande revolução está chegando, Brasil. A mulher diz: não toca nele porque ele é justo. E Pilatos deve dizer: mas ouve, quer ver, ó, ouve o barulho, a turba, é o povo dele que está gritando, são os irmãos dele que está gritando. Olha quem está gritando lá fora. Mulher, veja a voz, é a voz de hebreus. Eles estão gritando em hebraico. Ninguém grita em latim. A única voz em latim que escuto é a sua. Estou com muita vontade de falar algumas coisas, mas não é chegado o tempo. Não, é muito forte. É avassalador, é muito forte. É tsunami, é muito forte. É mexer demais com quem não esperava. Pilatos agora está entre a voz de uma mulher que, se chegasse aqui, a gente ia dizer: pomba gira, Jezabel, maldita, vou pôr a mão na sua cabeça, os demônios vão se manifestar. Mas aí, quando ela chega, a gente não sabe se os demônios vão manifestar lá ou aqui. Volta de novo, pega no colarinho do homem e diz: você não sabe, eu tenho poder de te libertar. Oh, ouve o barulho das vozes que grita. Eu tenho poder de te libertar e de te soltar, ou de prender e te crucificar. E agora Jesus olha e diz: nenhum poder teria sobre mim, se não fosse enviado daquele que me enviou. Nicodemos acompanhou tudo. Jesus não falou mais com ele, mas olhava. O olhar de Jesus constrange a alma, nos faz derreter igual uma manteiga. Nicodemos tinha negado Jesus a sós. Também Pedro, com uma diferença. Nicodemos não era discípulo, mas Pedro era. Nicodemos não teve chance de se redimir,
Mas Pedro teve. O olhar forte do mestre constrangeu Pedro. Depois que o galo cantou. Eu sei que muitos de vocês não entendem o que falo. Eu sei que alguns de vocês vão dizer: não gostei. Eu esperava assim uma mensagem do anjo descendo com a bandeja, com a chave. Eu esperava assim um eis que te digo que o varão que eu tanto espero, meu noivo, está chegando. Eu estava esperando assim dizer que Deus ia abrir uma grande porta para mim e eu ia ganhar aquele dinheiro tão prometido. Eu estava esperando Ele dizer que hoje ia me levantar desse leito e sair andando. Mas o que adianta dizer: levanta, toma o teu leito e anda, e com as próprias pernas ir para o inferno? Então, antes de dizer para você: levanta, toma o teu leito e anda, Ele diz: perdoados estão os seus pecados. É que esse negócio de pregar salvação não dá mais ibope. Esse negócio de pregar vida eterna não dá mais ibope. Nicodemos, você veio aqui nessa penumbra para ouvir, não foi? Lhe basta ter coragem de romper com tudo o que aí dentro de você sabe que não é a verdade. Fique de pé. Aprendemos a vida inteira a coar a mosca e deixar passar o camelo. Vida inteira. Para muitos, santidade é cara feia e ignorância. Santidade é altruísmo. Talvez você nem saiba o que é altruísmo, né? Renúncia. Nicodemos, me segue, que você vai sentir a alegria da liberdade. A opressão vai acabar. E Nicodemos dizer: o senhor está dizendo que eu sou oprimido? Espera aí, eu sou nascido e criado no Sinédrio. Milhares dos nossos estão dentro do Sinédrio e oprimidos. Porque a gente fala que Jesus salva, cura e liberta, mas a gente nem tem certeza se é salvo, porque estamos doentes e presos. Feche os olhos e reveja os seus conceitos. Tenha a grandeza de reconhecer que você precisa dele. Eu gosto de ouvir o soldado romano chegando em João Batista, pastor Gesiel, na beira do Jordão, e dizendo: o que eu faço para entrar nesse céu que você prega? João Batista diz: quem tiver 2 túnicas, divida uma com quem não tem. Não é pecado ter 40 sapatos, não. Pecado é ter 40 sapatos e não der um para quem precisa. Não é pecado ter 50 ternos, não. Pecado é ter 50 ternos e não ter a grandeza de dar um deles para quem está precisando. O outro centurião gritou: mas eu também quero entrar nesse reino. E João Batista diz: quer? Então não aceita suborno. Não aceita falsa acusação. Você vai dizer: nunca ninguém me subornou. Pensa direito. Porque talvez você aceitou suborno sem saber.
ou sabia, mas estava dando uma de que não sabia. Feche seus olhos. Não podemos sair dessa terra sem deixar marcado o nosso nome na história. Vai ser tolice, porque a gente vai morrer e amanhã vão estar fazendo festa em casa porque já se esqueceram do luto. Alguém disse assim para mim uma vez, pastor: por que que os judeus colocam nas tumbas pedras? Tão feio. Nós colocamos flores. Eu disse: pois é. As flores é o sinal do respeito, da reverência e do amor que você tem por quem morreu. O único problema é que amanhã elas estarão murchas, negras e podres. Eu não quero flores sobre a minha tumba. Eu quero pedras. Vai vir um sol, vai vir a chuva, vai vir a tempestade, mas ela vai estar lá. As flores cheiram bem, mas é só hoje, Nicodemos. As flores são belas, mas é só hoje. O sinédrio floresce só hoje, Nicodemos. Aceita as pedras. Elas vão resistir. Se você morrer hoje, será que vão lembrar de você como uma boa mulher que ajudou o próximo? Ou alguém vai dizer: graças a Deus que essa praga morreu? Não é para mim que você tem que falar, não. É para você. Será que é melhor ser membro do Sinédrio, gritar crucifica-o, ou alguém nos taxar de adorador de Vênus, mas dizer não toca porque é justo? É mais fácil encontrar a esposa de Pilatos no céu do que Caifás. E a gente diz: eu prefiro ser Caifás. Porque Caifás fala em línguas, pula, sapateia, roda, mas não é salvo. Feche seus olhos. Bendito és tu, eterno nosso Deus, porque tu és o Rei de todo o universo e a sua palavra dura para sempre. Bendito seja o seu nome e o seu reino jamais terá fim. Não queremos o espírito da justiça, mas queremos ser justos. Não queremos, ó Deus, pegar em pedras, mas queremos jogá-las no chão hoje. Não queremos ser esquecidos amanhã, mas queremos ser lembrados por aquele homem que marcou a história, porque teve a grandeza de ajudar quem estava caído. Muito obrigado, Senhor, porque melhor do que ser sacerdote levita, melhor do que ser um judeu, é ser um samaritano bom. Muito obrigado, Senhor. Ó Deus, porque melhor do que ser do Sinédrio é ser como a esposa de Caifás, que mesmo sem saber quem Deus era, disse: este homem é justo, e foi justa naquilo que ela disse. Ó Deus, não permita-nos nos perder aqui dentro da tua casa. Não permita-nos, ó Deus, ser pedras
pedras de tropeço para os nossos irmãos. Não permita-nos, ó Deus, não permita-nos, eu te peço, por favor, não permita-nos nos vender por nada. Ó Deus, nós renunciamos agora à presidência de qualquer sinédrio, à glória deste mundo. Nós agora renunciamos tudo isso. Não queremos, ó Deus, nos enganar a nós mesmos. Nós precisamos ser salvos, precisamos ser saciados pela tua glória. Ó Deus, queremos ser decapitados, aleluia, lançados nas covas dos leões, mas queremos fazer isso cheios do Espírito Santo de Deus. Ó Senhor, não nos deixe ser covardes, mas corajosos. Arranca a nossa máscara, arranca a capa pesada preta que nos esconde na penumbra da noite, para ninguém saber quem nós somos. Muito obrigado, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Senhor, nesta noite. Sopra o teu vento aqui nessa casa. Posso ouvir a sua voz doce. Eu posso ouvir. Eu posso ver o seu olhar sereno, olhando nos olhos daquele fariseu, dizendo: tira essa touca da cabeça. Aqui dentro você não precisa se esconder, porque eu sei quem você é, Nicodemos. Tira essa capa das costas. Olha aqui nos meus olhos, Nicodemos. Olha para mim, Nicodemos. O vento sopra, aleluia, e ninguém sabe para onde vem, nem para onde vai. Ele vai para onde quer, porque ele é livre, Nicodemos. Você não é um vento, mas se você me seguir, o Espírito da liberdade vai fazer de você um vento. Hoje que eu vou lhe dizer, igreja, você não está no sinédrio, você está na casa de Jesus. Arranca essa touca da sua cabeça. Aqui dentro você não precisa se esconder. Tudo que você é vai ficar lá fora. Aqui dentro você tem que dizer: eu vim aqui porque eu estou com sede, porque eu não aguento mais a vida. Lá fora eu dou risada para todo mundo, mas estou chorando por dentro aqui. É porque eu tenho que rir lá fora, mas aqui dentro eu estou chorando. Sabe, lá fora eu digo uma coisa que não é o que eu sou por dentro. Jesus diz: eu sei. Aqui você não precisa, Nicodemos. Aqui você não precisa ser o presidente do sinédrio. Aqui você tem que ser você. Assuma a sua identidade, Nicodemos. Seja você. Porque lá fora eles te chamam de presidente do sinédrio, de príncipe. Mas aqui eu te chamo de Nicodemos, porque eu sei quem você é. Senhor, te agradecemos. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Dá um abraço a quem está perto de você. Diga uma palavra profética. Diga uma palavra profética e abençoe essa pessoa aí, vai. Se eu soubesse cantar, sabe o que eu ia cantar? Se eu soubesse cantar, eu ia cantar assim, ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor
Ai, essa música é lá daquele... É da mulher de Pôncio Pilatos, sim. Se assente aí. Os irmãos, me desculpe, tá? Mas eu preciso ser fiel àquilo que Ele me confiou. Vamos trazer nossas ofertas para o altar?